dia, tudo bem? Como vai você? Que bom estarmos juntos neste domingo pela manhã, louvando, buscando, adorando ao Senhor. Eu quero neste momento orar contigo e pedir ao Pai que derrame suas bênçãos sobre você, que abençoe com a sua graça e misericórdia. Vamos orar sobre isso? Feche os olhos comigo. Amado Deus, nesta manhã de domingo nós te agradecemos pela noite que o Senhor providenciou para nós. Agradecemos pelo teu cuidado que se renova conforme a tua palavra, pelas misericórdias do Senhor. Também queremos, ó Deus, suplicar a tua bênção sobre nossas vidas durante todo este dia. Ajuda-nos, Deus, a ficar no teu caminho todo este dia, a não desviar dele nem para a direita nem para a esquerda, como diz no Antigo Testamento. Também oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor fortaleça a nossa fé no Senhor, nos ajudando a ficar firmes na tua palavra, firmes na tua presença. Oro, Pai, por este culto, oro pedindo pela palavra desta manhã, que o Senhor esteja ministrando em nossas vidas. Abençoe a cada irmão com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu poder. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Amém. Muito bem, queridos. Diferente dos outros domingos, nós vamos ter um louvor nesta manhã, tá bom? Vamos ouvir? Tu és minha força, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Muito bem. Após esse momento de louvor, nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero convidá-lo a abrir comigo a sua Bíblia. O texto é Mateus, capítulo 26, versículo 37. Vamos juntos dar uma olhada? Muito bem. Você tem aí o texto, Mateus 26, 37, que diz: "E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se." Então, nós temos aí Jesus Cristo nos momentos finais da sua vida,
quando a cruz parecia irreversível, né? Sempre foi, mas naquele momento o vislumbre dela era cada vez mais firme, cada vez mais forte. A cada segundo que passava, ele estava mais próximo desse momento. O coração se angustia, se entristece, porque ele sabia exatamente toda a dor, todo o sofrimento e todos os pecados que ele carregaria sobre si. Ele viria de perto toda a maldade do homem contra si, todo ódio, toda aversão, toda incredulidade. Manifestado naquela cruz estaria também todos os pecados cometidos em todas as gerações. É um fardo extremamente pesado para qualquer pessoa. E não seria diferente para o Senhor Jesus, um homem que, embora Deus, teve que enfrentar tudo aquilo de uma forma tão dolorosa por nós. Queridos, nesta manhã eu quero ver com vocês algumas formas específicas de combater o desânimo, a depressão. Eu confesso que eu tenho olhado para o meu coração ao longo dessa quarentena e percebo que eu oscilo muito. Então, há dias em que eu amanheço muito bem disposto, muito tranquilo, muito bem, e há dias que eu não estou muito bem. Sinto-me desanimado, às vezes ao longo do dia eu me mostro um pouco disposto para fazer as coisas, faço as coisas, mas com não tanta disposição. Confesso que houve uns 2 dias que eu estava assim, bem deprimido, com vontade de ficar na cama mesmo e largar para lá e tal. Mas Deus levanta, Deus sustenta, Deus nos põe de pé. Então, eu fui percebendo que isso nem sempre é por causa de questões físicas. Muitas vezes é por questões espirituais e outras vezes é por questões emocionais. E essa quarentena tem mexido muito com a gente com relação a essas questões, não é verdade? Eu tenho certeza que contigo também tem acontecido isso. Se não, graças a Deus por isso. Mas é comum. Estamos vivendo tempos de tantas incertezas e estamos limitados em relação à nossa adoração a Deus. Não podemos adorá-lo da forma como gostaríamos. Também da companhia dos outros irmãos em Cristo. E isso também tem mexido bastante conosco. Então é comum, é normal vermos pessoas se abatendo. E esta manhã eu quero ver contigo sobre algumas formas de combater isso, não se deixar levar pela depressão ou pela onda, pela maré do desânimo, tá bom? Em primeiro lugar, nós vemos Jesus Cristo usando algumas estratégias específicas. Ele usou dessas estratégias nos momentos mais decisivos da sua vida, do seu ministério. Essas estratégias, essas táticas de batalha contra a depressão e o desânimo são aquelas estratégias e táticas que eu quero trazer para nós também. A primeira delas está neste versículo que você leu, o verso 26, capítulo 26, verso 37. Levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu. Os 2 filhos de Zebedeu, além de Pedro, foram então com Jesus até um cantinho recluso, um cantinho mais separado. Porque Jesus Cristo levaria 2 discípulos com ele, sendo que ele sabia que eles não poderiam fazer nada para impedir o que estava por vir. Penso eu que essa é a primeira parte da estratégia de Jesus em enfrentar o desânimo, em combater a depressão. Ele escolhe alguns amigos íntimos, próximos, para estarem com ele. E essa é a primeira estratégia. Nos momentos em que estamos enfrentando o desânimo, a depressão, não
tente enfrentar isto tudo sozinho. Encontre alguém com quem você possa dividir o fardo, a quem você pode levar contigo até um lugarzinho mais íntimo e ali você poder então ter esses momentos com essas pessoas, um momento de intimidade. É importante que nós não nos isolemos. Por quê? Porque o isolamento vai fazer o problema ficar maior ainda. Então, a primeira estratégia de Jesus foi estar com seus amigos íntimos, chamando-os para um momento de intimidade especificamente para combater todo e qualquer inimigo que pudesse vir contra ele. Já pensou a primeira coisa que uma pessoa em depressão faz? Ela se tranca no quarto, ela se isola, ela se fecha completamente e ela não quer receber ninguém, ela não quer mais conversar com ninguém, ela não quer mais estar com ninguém. Então essa atitude, essa escolha é a porta aberta para a invasão da enchente, né? da correnteza da depressão e do desânimo. Há uma segunda estratégia de Jesus que nós queremos trazer aqui para nós também, e essa estratégia está no versículo 38 agora. No versículo 38, deixa eu pôr aqui para você, Jesus diz o seguinte, vamos ver, aqui. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Muito bem, então a primeira estratégia, não se isole. Escolha alguns amigos próximos para estar contigo, ok? Não fique fechado em casa esperando que as coisas vão melhorar sozinha. Mas pastor, nós estamos em pandemia. Sim. Nós estamos em quarentena. Sim. Mas não é só contra o Covid que nós estamos lutando. Estamos lutando contra diversos adversários que estão se aproveitando dessas oportunidades para nos destruir. E a quarentena não impede você de estar com as pessoas que você ama. Há várias formas de estar com elas. Você pode ligar, você pode ter um momento de conversa via online e você pode visitar sim. Se essa pessoa não apresenta sintomas, se é alguém com quem você sabe que também está tomando todas as providências para se precaver dos vírus e assim por diante, não há problema nenhum, eu penso, de você usando máscara, mantendo o distanciamento social, ir até a casa dela ou recebê-la na sua casa, tá bom? Então, Jesus nos dá esse primeiro conselho. O segundo está associado ao versículo 38 que você leu aí, onde ele diz que a alma dele estava profundamente triste até a morte e ele pede para eles ficarem ali com ele e vigiar. Ele abriu a sua alma para eles. Este é o segundo ponto. Jesus abriu a sua alma para eles ao dizer que a alma dele estava profundamente triste até a morte. O que Pedro, Tiago e João poderiam fazer diante daquela situação? Nada. Mas era importante para Jesus abrir o seu coração. Era importante para Jesus abrir a sua alma, ou derramar a sua alma, ou abrir claramente para eles aquilo que estava afligindo. Note as palavras: a minha alma está profundamente triste até a morte. Há uma tristeza que ele precisava compartilhar. Há uma tristeza que ele precisava expressar. Ele poderia ter guardado para si. Ele poderia ter ficado calado. Ele poderia ter enfrentado isso definitivamente só. Mas não, ele sentiu necessidade de colocar isso para fora. A angústia que batia o peito não pode ficar contido. Precisa ser expressado, precisa ser colocado para fora.
E é isto que Jesus está fazendo, e é isto que Ele quer que eu e você façamos nos dias em que nós estamos mais apertados ou emocionalmente mais afligidos. Então, primeiro, Jesus convidou, escolheu alguns amigos para estar com Ele. Segundo, Ele abriu a sua alma para essas pessoas de confiança. Terceiro, o terceiro tem a ver ainda no versículo 38. Ele pediu a sua intercessão. Ok? No meio da batalha, ele contou com o companheirismo e com a intercessão. Ficai aqui, diz o texto, e vigiai comigo. Jesus, então, em terceiro lugar, ele vem ao encontro de Pedro e Tiago e João e pede oração. Olha que coisa. Então, ele reúne estes amigos, abre o seu coração, divide a sua alma e pede intercessão. Não menospreze o poder da intercessão. Não menospreze o poder da oração. A Bíblia nos diz que a oração pode muito em seus efeitos. Então, use essa arma a seu favor. Use o poder da oração para que Deus levante, anime, restaure a sua vida. Então, convide as pessoas para estar contigo, divida seu coração com elas e peça a elas para orar por ti. Peça a elas para orar por sua vida, por sua alma, para chorar em oração contigo, para dividir o fardo em oração contigo. Isto é fundamental. Fundamental. Há pouco nós estudamos sobre Elias. Você viu como que a situação de Elias foi piorando à medida que ele se isolou? Ele tinha pelo menos 7.000 pessoas em Israel que ainda não tinham dobrado os joelhos a Baal, mas ao invés de procurá-los, ao invés de ir ao encontro dos fiéis do Senhor, ele se isolou, e à medida que ele vai se isolando, pior vai ficando a sua alma, ou mais deprimida, mais desanimada, e ao ponto de pedir a morte. A morte. Então, não faça o que ele fez, tá bom? Terceiro ponto, versículo 39, eu vou colocar aqui para você também. No versículo 39, nós temos uma outra situação. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então, nós temos a oração de Jesus ali, uma oração famosa, todo mundo sabe dessa oração de Jesus. Agora vem o quarto ponto. Ele derramou o seu coração ao Pai em oração. Jesus derramou o seu coração ao Pai em oração. Essa é uma coisa que nós precisamos aprender a fazer. Nós oramos, muitos de nós oramos e temos o hábito de orar, mas que tipo de oração fazemos? Como nós abrimos o nosso coração a Deus em oração? Temos derramado nossa alma diante do Senhor em oração? Poderíamos usar essa expressão? Ou será que nós só oramos? Qual a diferença, pastor? A diferença é que você pode falar a Deus as coisas. E isso é orar. Ou você pode expressar a Deus realmente o que está acontecendo com o seu coração. Isso é o que Jesus fez. Derramar-se diante de Deus. Isso tem um poder de restauração e curativo fenomenal. Quando podemos expressar a Deus especificamente o que está acontecendo com a nossa alma e derramar-nos diante dele, tudo muda, meus irmãos. Todas as coisas são
transformadas, porque Deus tem poder para operar em nós enquanto derramamos as nossas almas ao Senhor. Lembra de Ana quando orava, pedindo ao Senhor que olhasse para ela enquanto ela amargava o fato de ser estéril e ver a sua concorrente cada vez mais tendo filhos e humilhando ela? A Bíblia diz que ela foi até o altar do Senhor e ela então derramou a sua alma diante do altar de Deus em oração. Quando ela terminou aquela oração, Deus viu a sua alma derramada diante do altar e então atendeu seu pedido. Não é a única. Lembra da oração do publicano e do pecador? Lembra da oração do pecador? Enquanto o publicano orava de uma forma mecânica, hipócrita, farisaica, o publicano, ele se humilha diante do Senhor. Ele derrama sua alma em confissão diante do Senhor. E Deus o atende. Então nós temos ali, temos também vários salmos de Davi, onde ele derrama a sua alma, onde ele abre o seu coração para o Senhor. Ele deixa sair aquilo que está aqui engrunhado dentro de nós. Ele põe para fora. Não deixa aqui. Não deixa aquilo sufocando, aquilo entorpecendo a alma. Arranca e lança aos pés do Senhor em oração. Então, recapitulando, primeiro, Jesus escolheu alguns amigos para estar com ele de uma forma mais íntima. Segundo, ele abriu para eles a sua alma. Terceiro, ele pediu a intercessão deles. E quarto, ele derramou o seu coração ao Pai numa oração profunda e sincera, sem medos, sem temores. Quinto, ainda no versículo 39, ok? Adiantou-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Então, em quinto lugar, ele descansou a sua alma na soberana sabedoria de Deus. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Meus irmãos, nós ficamos às vezes mais abatidos porque nós queremos que Deus faça as coisas do nosso jeito. Nós ficamos inconformados ou tristes ou nos entregamos à tristeza de fato porque no fundo, nós estamos tristes com Deus por Ele não estar fazendo as coisas que queremos ou não estar dando a nós aquilo que achamos que merecemos. E aqui Jesus está lutando contra a depressão, contra o desânimo, lutando contra a tentação de não obedecer ao Pai, mas ele em cada momento, em todo o processo, ele deixa claro a Deus que ele aceita a vontade de Deus soberana sobre a sua vida, mesmo que isso lhe custasse a morte. Mesmo que isso não fosse aquilo que ele, naquele momento, está disposto a enfrentar ou animado a enfrentar. Jesus não foi para a cruz sorrindo. Jesus não foi para a cruz pulando de alegria. Jesus foi para a cruz triste, abatido, porque ele sabia o que estava acontecendo naquele momento. E ele o fez soberanamente ou descansando debaixo da soberana sabedoria de Deus. Eu sei que tu estás trabalhando, que tu estás fazendo algo, e embora não seja o que eu gostaria de estar fazendo agora, eu descanso no fato de que tu sabes o que é melhor para mim. Então ele descansa a sua alma na soberania de Deus. Descansa a sua alma na soberania de Deus também. Puxa, Senhor,
estou desempregado. E agora? Descansa, Deus sabe o que está fazendo. Deus, estou doente. E agora? Descansa, que Deus sabe o que Ele está fazendo. Confie que Ele está no controle. Jesus fez isso. Ok? Por fim, nós temos um outro versículo que eu quero compartilhar contigo. Este versículo é Hebreus, capítulo 12, versículo 2. E aqui nós temos o último ponto que queremos meditar com a igreja. Ok? O texto diz: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. O sexto e último ponto: Jesus olhou, ou fixou seu olhar atento na gloriosa graça que ele ainda estava por receber quando ele estava na cruz. Ele olhou para o Pai. Ele olhou para o Pai, autor e consumador da fé. E ele sabia que aquela cruz, aquela tristeza, aquela vergonha, aquela dor passaria logo. E em seguida ele receberia em troca a alegria que Deus lhe daria ao dizer: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Em outras palavras, Jesus sabia que mais algumas horas e ele estaria recebendo o melhor dos melhores. Ele estaria no lugar glorioso com Deus. Ele receberia o conforto do próprio Pai. Então, ele estava disposto a passar por aqueles momentos de agonia, porque o olhar estava firme na alegria que estava por chegar e estava por vir. Irmãos, não fique com o olhar neste mundo, não fique com o olhar nas circunstâncias deste mundo. Porque, infelizmente, aqui Jesus já tinha dito, neste mundo teremos aflições. Então, não tente encontrar alegria aqui, não tente encontrar o prazer e a satisfação aqui. Aqui nós não encontraremos isso. A nossa alegria, a nossa satisfação está em Deus, está em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, porque Ele é o único que pode nos dar aquilo que tanto procuramos. Então, fixe o olhar firmemente neste Deus, autor e consumador da nossa fé, para que você possa vencer todo o desânimo, toda a depressão e, passando por isso, vencer com Deus. Vamos recapitular. Muito bem. Então, deixa eu até ver se eu consigo pôr os versículos de novo aqui para você. Então, primeiro nós temos 26, 37, está aí. E no versículo 26, 37, nós temos o primeiro ponto. Jesus escolheu alguns discípulos íntimos para estar com ele. Ok? Esse foi o primeiro ponto. Primeiro passo para combater, a primeira estratégia para combater a depressão. Não se retire. Escolhe algumas pessoas íntimas para estar contigo. Segundo, está no versículo 38. A minha alma está profundamente triste. Ele abriu para eles a sua alma. Segundo, ele abriu para eles a sua alma. Terceiro, está ainda no versículo 38. Ele pediu a eles que intercedesse por eles. Terceiro, ele pediu intercessão. Intercessão. Quarto, versículo 39 agora. No versículo 39, nós vemos Jesus indo adiante
né? Prostrando-se rosto ao Pai e orando. Então, em quarto, Jesus derramou seu coração ao Pai em oração. Derramou seu coração ao Pai em oração. Quinto, ainda no versículo 39, ele descansou a sua alma na soberana sabedoria de Deus. Ele sabia que Deus estava no controle e deixou que a vontade de Deus fosse algo prioritário para ele. Ok? E por fim, último ponto que você viu comigo há pouco, Hebreus capítulo 12, versículo 2, onde ele nos mostra para olhar firmemente, fixar o seu olhar, a nossa vista, fixar o nosso olho, nossa atenção, nossa prioridade na graça de Deus que ainda vamos receber. Olha para o céu, olha para as promessas, olha para frente, não olha para trás, não olha para o que passou, não olha para o sofrimento do aqui e agora, olhe para o futuro, para aquilo que Ele ainda vai nos dar. Amém? Eu quero orar com você, feche os seus olhos. Deus Todo-Poderoso, somos humanos e, como seres humanos, somos falhos, pecadores, limitados. E quantas vezes, ó Deus, nós nos deixamos levar pelas circunstâncias adversas do mundo e permitimos que o desânimo ou ainda a depressão inunde a nossa alma e nos deixe prostrados, nos deixe sem condições de batalha, completamente abatidos. Deus, nós pedimos que o Senhor nos ajude a usar das estratégias que o Senhor usou para enfrentar o desânimo e a tentação de não obedecer a Deus. Ajuda-nos, Deus, a escolher essas pessoas que precisamos para que nos ajude a carregar o fardo. Nos ajuda a abrir nossa alma a essas pessoas. Nos ajuda, Senhor Deus, a pedir a elas para interceder por nós. Nos ajuda, Deus Todo-Poderoso, a derramar nossa alma na presença do Senhor. A confiar que o Senhor está no controle de todas as coisas. E por fim, nos ajude, Senhor, a manter o olhar fixo em Ti, autor e consumador da nossa fé, e não tentar encontrar aqui e agora alegria, prazer e satisfação que só vamos receber plenamente quando estivermos na presença do Pai. O Senhor conhece cada coração, sabes como está a alma de cada um de nós. Então nos ajuda, nos abençoa, nos alcança, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, Deus o abençoe. Tenha um domingo abençoado. Antes de encerrar, lembra dos avisos, né? Primeiro, culto às 19 horas já está no Facebook e no YouTube. Então você vai poder assistir nas duas plataformas e estará disponível a partir das 19 horas. O MIBA já publicou também o seu culto. Então você já pode acessar lá no YouTube da Igreja Batista Aliança. Você pode entrar e assistir com seu filho o culto infantil. Tá bom? Além disso, hoje às 16 horas estarei lá na praça. Hoje eu vou, tá, Celso? Pode esperar que eu vou estar lá. 16 horas nós estaremos lá na praça orando, buscando ao Senhor, compartilhando nosso coração ali, começando a colocar um pouquinho em prática isso que nós vimos. Tá bom? Deus abençoe. Também, na terça e na quinta-feira estou na igreja. Se você precisar de mim para qualquer coisa, conversar, orar, intercessão, desabafar, né? Venha. Das 2 às 5 estou lá. Estou pronto para te atender, para te receber, para orar com você, para chorar com você se for necessário. Tá bom? Deus abençoe. Que a graça do Senhor se derrame sobre a vida da sua igreja. Amém? Tenha um bom domingo.